Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos trabalhar a transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. É também um conteúdo de revisão, já vimos esse conteúdo, só que vamos revisar ele novamente e eu vou falar algumas coisas sobre ele com exercícios trabalhados diferentes, tá bom? Então vamos aqui, transformações geométricas. O que são transformações geométricas? Geométricas de quê? De polígonos. Polígonos são figuras, quadrado, triângulo, um retângulo, tudo são polígonos. E eu vou trabalhar transformações deles. Quer dizer o quê? Transformação, eu vou modificar ele de lugar. Eu vou passar, por exemplo, aqui eu tenho o plano cartesiano, Eu tenho o primeiro quadrante, eu vou passar ele para o terceiro quadrante, ou vou passar ele para o quarto quadrante, ou para o segundo quadrante. Isso são transformações, tá? E essas transformações acontecem no plano cartesiano. Então vamos para o primeiro exemplo, mas antes do primeiro exemplo eu vou explicar novamente para relembrar o plano cartesiano. Então, no plano cartesiano eu tenho uma reta na horizontal que é o x, números positivos eu vou ter para o lado direito, Então aqui é 1, 2, 3, 4. Para o lado esquerdo eu vou ter os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E eu também tenho o eixo que está na vertical, que é chamado de eixo y, Lembrando que o eixo x é chamado de abscissa e o eixo y é chamado de ordenada. Na ordenada, que é o eixo y, aqui eu vou ter o zero, que é a origem, que eu esqueci de falar no eixo x, o zero é a origem, que separa os positivos dos negativos. Para o y a mesma coisa, só que para o y os positivos vão estar para cima, 1, 2, 3, 4, e os negativos vão estar para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? O que eu vou fazer agora? No plano cartesiano, que é esse que eu falei agora, também lembrar vocês dos quadrantes. O que está aqui é o primeiro quadrante, ele é todo positivo, tanto para x, tanto para y. O segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, todos são negativos, tanto o x, tanto o y, todos são negativos no terceiro quadrante, quando eu tiver alguma figura aqui. No quarto quadrante, aqui eu tenho os positivos, que é x, e o y vai ser os negativos, tá bom? Marque os pontos A, 1,1, B, 3,2, C, 3,4 e D, 1,3. O que é isso, O primeiro número que aparece nesse ponto A é chamado de... é um número que eu vou localizar ele no eixo x. E o segundo número eu vou localizar ele no eixo y, tá? Então vamos lá. Pego minha régua aqui. Primeira coordenada A, 1 e 1. Então o x1 está aqui e o y1 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse 1, subir ele verticalmente em linhas pontilhadas e vou pegar o 1 do y e vou aproximar ele do x, do 1 do x, que eu também vou aproximar ele em reta horizontal. E aí eu vou marcar esse ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto A. Então, resumindo, o que eu fiz? Eu tenho o ponto 1 do x e 1 do y. Esse 1 do x, eu vou ter que subir ele verticalmente até chegar igualado ao eixo y. Quando eu faço isso, eu vou também pegar o 1 do y e vou ligar no 1 do x, só que eu vou ligar em linha horizontal. Pontilhada, essas linhas pontilhadas são só para me mostrar o trajeto que eu estou fazendo até fazer o quê? Ligar esses dois pontos. Liguei esses dois pontos, esse é o ponto A, ok? Vamos para o ponto B, 3 e 2, então 3 no x está aqui, e o x, que é o 3, eu vou ter que subir até o 2 aqui, ó. Eu vou subir ele até aqui. Então, vamos lá, subindo ele aqui, porque ele vai ter que ficar igualado ao 2 aqui, e aí desse 2, eu vou ter que ligar até o 3. Tá? Pronto. Liguei aqui. Esse ponto eu vou chamar de ponto B.
Agora, o que eu vou fazer? Vou ligar o ponto C. O ponto C é 3 e 4. 3, continua aqui, só que 4, eu vou ter que subir lá em cima, ó. Vou ter que subir esse 3, mais até chegar no nível do número 4 do Y. Cheguei nesse nível, agora eu pego o 4 do Y e vou trazer essa linha na horizontal até encostar, até chegar no 3 do X. Agora, por fim, o ponto, esse aqui é o ponto C, por fim o ponto D, que é 1 e 3. O 1 está aqui e o 3 está aqui. Então, vou pegar aqui, ó, vou pegar o 1, vou subir até o 3 aqui para ficar nivelado. Ficou nivelado, eu vou trazer o 3 horizontalmente até o 1. Beleza, esse ponto eu vou chamar de ponto D. O que eu faço agora? Eu vou ligar esses pontos. O A liga no B, o B liga no C, vou até aproveitar essa linha pontilhada para fazer essa ligação, e o C liga no D, e o D vai ligar no A, que também vou aproveitar essa linha pontilhada. Beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma figura, um polígono de 4 lados, que pode ser interpretado como um quadrado, ok? Que os lados são bem parecidos, pode ser, eles são iguais, né? Depois disso, como tenho aqui um quadrilátero, vamos ver o que eu vou fazer com esse quadrilátero. Letra A, pede para mim multiplicar as coordenadas por menos 1. Então, eu vou pegar essas coordenadas aqui e vou multiplicar por menos 1. A letra B já pede, represente esses pontos por E, F, G e H. Então, primeira coordenada que eu vou fazer aqui é a coordenada E. O que eu vou fazer com a coordenada E? Eu vou pegar a coordenada A e multiplicar por menos 1. E eu vou explicar para vocês o que acontece com esse menos 1. Esse menos 1 ele vai inverter o sinal de todas as coordenadas. Olha para você ver aqui, ó. O A é 1 e 1. Se eu multiplicar todos por menos 1, eu vou ter a coordenada E. A coordenada E vai ser o que? 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Coordenada E está pronta, certo? E agora eu já vou marcar ela aqui no plano cartesiano. O plano cartesiano é 1 e menos 1. Então, aqui, ó, 1 menos 1 aqui, do x, até o menos 1 do y. Então, liguei essa coordenada. Essa coordenada eu vou chamar de E. Agora, a coordenada F. Em ordem, né? Vou em ordem. O A representa o E, o B representa o F. E aí eu vou multiplicar todos esses valores por menos 1. O que vai acontecer? Igual eu fiz aqui em cima. Mas vamos fazer de cabeça que vai ser mais rápido, vai ser melhor, porque é muito fácil. Todo número que multiplica por menos 1, é só você trocar o sinal dele. Se ele é positivo, passa a ser negativo. Se tivesse algum negativo, passaria a ser positivo. Mas como não tem, todas as coordenadas vão ser a mesma. Multiplica por 1, ela não vai alterar o valor. Só que como é o número ele é negativo, então vai passar a ser negativo. Tá? Ele vai inverter o sinal. Se é positivo, passa a ser negativo. Então, é 3, passa a ser menos 3. E aqui é 2, passa a ser menos 2. Menos 3, menos 2. Então, menos 3 para x está aqui. Menos 2 para y está aqui. Então, vou descer, porque a coordenada que eu tenho aqui, ela está para baixo, que é o menos 2. E o menos 2, eu vou vir aqui horizontalmente até chegar esse ponto. Liguei esse ponto, eu vou chamar de ponto F. Certo? Agora, continuando, G. O G é 3 e 4, então vai ser menos 3 e menos 4. E eu vou lá marcar no plano cartesiano já, que é menos 3 e menos 4. Então, eu vou ter que pegar essa linha aqui e descer até o menos 4. E o menos 4, vou trazer essa linha aqui horizontalmente até ele. E aqui é o ponto G. Depois do G eu tenho H. Então, H é 1 e 3, então é menos 1 e menos 3. Menos 1 está aqui,
menos 3 está aqui embaixo, então eu vou ter que descer até chegar aqui, e do menos 3 até chegar aqui. Liguei os pontos, esse coordenada vai ser H. O que acontece aqui agora? Eu vou ligar os pontos. Do E, liga em F. Do F, vou ligar no G. E o G vou ligar no H. E do H vou ligar em E. Depois que eu fiz isso, pode observar que aqui, se eu tenho um quadrado, aqui também eu vou ter que ter um quadrado. E o que aconteceu? Aqui está no primeiro quadrante e esse quadrado, esse polígono, né, foi criado no terceiro quadrante. E aí, depois que eu representei, eu vou comparar eles. Qual que é a comparação? No caso, por esse quadrado está no primeiro quadrante, passar para o terceiro quadrante, que eu estou multiplicando por menos 1, eu estou fazendo a simetria em relação à origem. Simetria em relação à origem. Porque a origem está aqui. O que eu fiz? Olha as coordenadas. Todas estão diferentes. Por quê? Todas eram positivas, agora todas são negativas. Então eu estou fazendo a simetria em relação à origem. Tá? Na próxima aula vamos ver a simetria em relação ao eixo X, que é eu pegar esse quadrado e passar para cá. Ou simetria em relação ao eixo Y, que eu pegar esse quadrado e passar ele para cá, tá bom? Mas por hoje é só a simetria em relação à origem que eu posso observar. Segundo exemplo, no plano cartesiano a seguir, marque os pontos A, 0 e 0. Então, 0 e 0 está aqui. Esse aqui vai ser o ponto A. Ponto B, 2 e 0. Então, aqui é 1, aqui é 2. 2 e 0. Então, 2 e 0, aqui é 0 no Y. Como o X é 2 e o Y é 0, eu vou marcar no ponto 2, que é o do X. Tá? Quando é 0 e 0, eu marco no plano 0. Aqui, entre o X e o Y, onde os dois se encontram, ele é 0. Então, o ponto 2 e 0 é aqui, ponto B. E agora o ponto C, 1 e 2. O 1 está aqui e o 2 vai estar para cima, que é o Y, né? Então aqui é 1, aqui é 2. Vou subir isso aqui. Subi, marquei o ponto C. O que eu vou fazer agora? Vou ligar esses pontos. O A liga no B, que já é a linha, né, do X. O B liga no C. E o C liga em A. E esse exercício me pediu só isso mesmo, só para ligar esses pontos e observar que figura que eu tenho aqui. Eu tenho um triângulo, tá bom? Então, minha aula fica por aqui, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.